Meninas de 12 anos a prostituírem-se em troca de comida. Ninguém falou nada sobre. Crianças a estudarem debaixo de árvores. Ninguém falou nada sobre. Hospitais sem seringas, sem luvas, sem medicamentos. Ninguém falou nada sobre. Crianças pelas ruas a vaguear à procura de comida no lixo. Ninguém falou nada sobre. Subida do preço dos combustíveis e do transporte público na semana passada. Ninguém falou nada sobre. Funcionários da AGT desviaram 7 milhões de dólares há meses atrás e nada aconteceu, ninguém foi demitido. Ninguém falou nada sobre. O governo decide gastar 8 milhões de dólares para fazer um jogo amistoso com a Argentina. Ninguém falou nada sobre. O povo angolano sempre foi um povo muito obediente, mas pela primeira vez decidiu revoltar-se, destruir tudo. As ruas estão um caos, as pessoas não saem de casa. Será que agora deu para entenderem que falar sobre política é importante e afeta a todos nós? Foi exatamente o não falar sobre política que nos trouxe para esta situação, para este caos. O ser omisso, o não dar opinião sobre nada, não criticar quando deve ser criticado, não exigir melhorias. Nenhum governo vai fazer um bom trabalho se ele não for exigido que faça um bom trabalho. Depois da subida do preço dos combustíveis e do preço dos transportes públicos, os taxistas anunciaram uma greve de 3 dias com início na segunda-feira. E foi na segunda-feira que começaram as manifestações. Mas a destruição não iniciou na segunda-feira, iniciou silenciosamente quando todos ignoravam os problemas que esse povo tem sofrido. A fome e a miséria são reais. Há pessoas a invadir supermercados para roubar comida. Existem países com menos recursos que Angola tem e não vivem essa miséria que nós vivemos. Acho incrível, temos que chegar a esse ponto para que aconteçam mudanças profundas. Eu realmente espero que aconteçam. E não aprendemos nada com o passado. No passado foi necessário andarmos durante 16 anos em guerra civil para que existissem eleições no nosso país. Nós podemos fazer diferente e podemos fazer muito melhor. Não precisamos de guerras, não precisamos de esperar o caos para poder implementar mudanças. A nossa geração é a geração mais estudada do nosso país. Existem pessoas capacitadas, mas o jogo político apenas prioriza pessoas de um partido, quando devia priorizar todo e qualquer angolano capacitado. Há muita gente incompetente em certos cargos-chave, simplesmente porque é do partido ou conhece pessoas dentro do partido. E quem é do partido não pode ficar sem cargos políticos, ainda que seja incompetente. Eu acho que devíamos todos sentar juntos, procurar soluções práticas, usar critérios técnicos e objetivos para escolher quem vai ajudar a melhorar a vida das pessoas. Vamos também parar de agir apenas sob pressão ou quando estamos encostados à parede. E não tem como culpar terceiros ou culpar a oposição ou o partido X ou Y, porque o sistema político que está implementado em Angola é um sistema político arcaico onde quem ganha, ganha tudo e quem perde, perde tudo. Em Angola, todas as cidades, províncias, municípios são governados pelo mesmo partido. Foi esse o sistema que resolveram implementar em Angola e há que assumir a responsabilidade também por tudo. Vocês lembram a semana passada quando eu falei dos artistas angolanos que não se posicionam politicamente? Pois é, alguns deles agora decidiram condenar os atos de vandalismo, o que é incoerente na minha opinião. Condenam os sintomas, mas quando podiam ajudar a resolver as causas desse problema, ficam em silêncio. Eu acredito que deve existir aqui coerência e eu acho que também é isso que o povo está a cobrar dessas pessoas. Da mesma forma que agora condenam os atos de vandalismo, deviam condenar também a falta de saneamento básico, a falta de carteiras nas escolas, a falta de luvas e seringas nos hospitais, a falta de emprego, os gastos supérfluos do governo, os desvios de verbas, os atos de corrupção, de prevaricação e nepotismo por parte de algumas pessoas do governo, porque foi tudo isso que nos trouxe até aqui, até a situação em que nos encontramos. E se tivessem feito isso antes, acredito que a essa hora não haveria vandalismo nem destruição. E durante a manifestação houve sim pessoas que se aproveitaram, que roubaram telefones, roubaram computadores, mas e aquelas pessoas que roubaram sacos de arroz, quais alternativas foram dadas a essas pessoas anteriormente? Porque com a fome não se brinca, a fome não aceita esperar. Manifestação não é vandalismo e não é roubar. E governar não é vandalizar os cofres do Estado. Uma coisa pode levar a outra, mas parece que só uma gera indignação. Deixar pessoas com fome, sem emprego, educação e saúde,
por incrível que pareça, não gera tanta indignação. Uma mãe foi morta diante dos olhos do próprio filho com um tiro pelas costas. A declaração do comandante da polícia foi revoltante. O senhor polícia menosprezou aquela morte, dizendo que se trata de uma cidadã estrangeira que provavelmente está em situação irregular no nosso país e que o agente da polícia matou para salvaguardar a própria vida. Eu prefiro não colocar aqui o vídeo, mas o vídeo está aí nas redes sociais daquilo que aconteceu. E vocês podem assistir e averiguar se a vida do polícia estava em risco ou não estava. Senhor polícia, trata-se de um ser humano, de uma mãe. Para nós africanos é proibido tocar na mãe do outro, porque a mãe do outro também é tua mãe. São esses valores que nos ensinam desde criança. E um filho viu a mãe a ser morta a tiro, e trata-se também de uma criança. Quando eu falei anteriormente sobre pessoas incompetentes ocuparem certos cargos-chave, era exatamente sobre esse tipo de pessoas que eu falava. Pessoas que não têm apreço pela vida de outro ser humano ou não têm apreço pela perda de outro ser humano. Esse tipo de pessoas faz mais estragos do que 100 manifestantes juntos nas ruas. Eu espero que tudo isso que está a acontecer no nosso país funcione como um ponto de viragem para todos nós. Vamos cultivar a mentalidade de zelar pelo bem-estar uns dos outros, sejam de classe baixa ou de classe alta. Aprendamos que defender a melhoria de vida dos cidadãos é benéfico para todos, ainda que tu uses hospitais particulares ou os teus filhos estudem em escolas privadas, porque quando a corda arrebenta, ela arrebenta para todos. E para aqueles que governam o nosso país, principalmente o partido que sempre esteve no poder, vocês entenderam o buraco em que colocaram o nosso país. Governar não é aquilo que vocês têm feito. Há 50 anos vocês expulsaram os colonizadores, o povo aplaudiu e festejou. Prometeram um país sem exploração, onde os cidadãos são tratados de forma igualitária, sem classe de privilegiados. Há 23 anos atrás, quando a guerra acabou, vocês prometeram que tudo ia mudar, os que atrapalhavam o desenvolvimento caíram, que o caminho para o desenvolvimento estava livre. Onde é que está esse desenvolvimento? Há 8 anos atrás prometeram combater a corrupção, corrigir o que estava mal, melhorar o que estava bem. Onde é que estão essas melhorias? Os corruptos já foram presos? Quando eu era criança, diziam-me que eu era o futuro do amanhã. Eu estudava numa escola pública onde não havia carteira para sentar. Tinha que levar um banquinho de madeira para poder sentar na escola. A minha avó, que era funcionária de limpeza na mesma escola, quando eu esquecia o meu banquinho, ela trazia-me o banquinho para que eu não sentasse no chão. Mais de 20 anos depois, ainda há crianças que levam banquinhos para a escola. Aquele futuro nunca chegou para mim e talvez nunca chegue para eles também. Nzambi, Ubonza ou Ishieto, Eto Mudieto.